Deus, louvando ao Pai eterno, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, glorificando a essa Trindade santa e augusta. Comece esse nosso momento lendo a palavra de Deus, num salmo bastante interessante para todos nós. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é bom, Deus é Pai de misericórdia. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada realmente nos faltará. Vamos louvar ao nosso bom Deus nesse momento com a palavra de oração. Pai eterno, te agradeço, ó Deus, nesse momento pela tua misericórdia. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor permite, o Senhor nos dá os recursos, nos dá, ó Pai, o meio para que possamos nessa manhã estar em comunhão com os nossos queridos irmãos. Para juntos, ó Deus, podermos estudar a tua palavra, juntos, ó Deus, podermos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai querido, fala ao nosso coração nessa manhã. Permita, ó Deus, que o teu Espírito Santo realmente nos convença daquilo que somos, ó Deus, e nos faça a cada instante, a cada dia, sermos mais servos. Servos, ó Deus, fiéis, que vivam realmente as tuas palavras, que vivam, ó Deus, realmente o teu querer, a tua vontade. Deus, coloque em nosso coração, a cada dia, o desejo de santificarmos, o desejo de vivermos para te honrar, te glorificar. E coloca, ó Deus, no nosso coração a fé, para que possamos crer que o Senhor pode todas as coisas. E tudo, ó Deus, que acontece nesse mundo, todas as coisas, ó Pai, que ocorrem aqui na terra, que sejam, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos, ó Deus, realmente glorificar ao Senhor, apesar de tudo, ó Pai, que venhamos a viver, venhamos a passar, tudo aquilo, ó Deus, que possamos passar aqui, mas que nós possamos passar honrando e glorificando ao Senhor como nosso bom Deus, o Deus eterno. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos agora a tua direção, a tua orientação para a honra e glória do teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecido. Deus abençoe a todos. Meus amados, bom é estarmos juntos nessa manhã. Sempre digo isso, que bom é estarmos na igreja, bom é estarmos juntos ali na comunhão, mas não podemos estar fisicamente, juntos, mas estamos de coração abertos, realmente juntos, lembrando. Hoje, realmente, eu ainda estava de manhã lendo a palavra do Senhor e pensando, já estou com saudade dos irmãos, saudade do povo, sabe? De brincar, de falar, estarmos juntos, ver o sorriso de cada um, mas isso por enquanto não é possível. Vamos continuar dessa forma, vamos continuar juntos glorificando ao nosso bom Deus. Nessa manhã, meus amados, nós temos o nosso momento de escola dominical, Então nós vamos hoje, daqui a pouco, ler a palavra de Deus, o texto. Você vai poder falar, você vai poder realmente dar a sua opinião a respeito do assunto que nós estaremos tratando. Nós estaremos falando no livro de Joel, capítulo 12. Nossos irmãos aí, já o seminarista Átila já deve estar já conosco. Átila, você está aí? O pastor Paulo também pediu para que eles entrassem. E os professores da escola dominical que quiserem falar, os irmãos que quiserem falar, pode, é só chamar, olha, deixa eu falar, quero falar. E você vai poder falar aí com os seus, através do seu computador, evidente. E se você tiver no celular já fica um pouco mais difícil, mas você pode mandar mensagens
O Heraldo está ali, está controlando, ele vai se traz para cá e a gente lê aqui o seu pensamento também, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Espero que todas as coisas realmente sejam para a honra e glória do nosso bom Deus, e Deus está permitindo isso. Nós estivemos observando que na quinta-feira, por exemplo, nós tivemos um alcance bem maior dos nossos próprios irmãos do que quando temos o culto físico da igreja. Ali a gente tinha geralmente uma quantidade, tivemos um número, pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais, só de irmãos da igreja participando do nosso momento de culto e adoração ao nosso bom Deus. Eu havia feito um convite para Mari e um para Juliana, mas eu não consegui obter respostas. Se era possível elas tocar um hino, um de um lado, a outra, depois um outro. Mari está por aí, Juliana está por aí. Não apareceu para mim. Então, opa, alguém me falou aí? Não? Bom, vamos continuar aqui. Qualquer momento, se tiver, me chame, tá ok? E nós vamos continuar. Bom, como o culto é dessa forma online, mas eu queria nesse momento, queridos, nós pararmos um pouquinho para orarmos por essa situação que nós estamos vivendo. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil adotou para nós aí o regime de um jejum nacional. Está acontecendo hoje em todo o nosso país, né? Temos esse nosso momento de adoração a Deus, de busca, né, de clamor ao Senhor das nossas vidas, e especificamente orar pela nossa pátria, melhor, pelo mundo. O planeta está sofrendo, estamos vivendo realmente um período de pânico mesmo, né? Já falando de pandemia, mas o pânico que toma conta do coração das pessoas, os desesperos. Inclusive, no final eu quero ler um texto, melhor, eu vou encaminhar para a igreja depois um texto do reverendo John Wesley, escreveu um muito bom texto dele, muito pertinente para esse momento, né? Eu gostaria de convidar você, mesmo que estejamos distantes, uma oração silente. Fala você e Deus, sabe, mas abra o seu coração agora, coloque diante de Deus realmente esses momentos, sabe, clame a Deus realmente para que Deus possa interferir em tudo isso. Ele é Deus, todas as coisas estão acontecendo, é óbvio, pela permissão do nosso Deus. Nada vai acontecer se não for pela permissão de Deus. Nem Satanás consegue agir nesse mundo se Deus não o permitir que assim o faça. Então eu queria convidar você agora para clamar a Deus. Vamos levantar aqui um clamor ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, porque só Deus pode ter realmente essa misericórdia. Deus pode mudar toda essa história. Basta uma palavra, basta Deus dizer chega, basta Deus dizer, olha, vai mudar e as coisas a partir de agora são assim. Ele é Deus, então todas as coisas podem ocorrer segundo a vontade do nosso bom Deus. Eu convido você agora, curve diante de Deus, um momento de silêncio, só você e Deus agora. Se você estiver na sala com seus familiares, com seus queridos, você pode aí agora, sabe, junto com eles, buscar a presença de Deus. É rapidinho, mas eu gostaria que você orasse, falasse com Deus agora nesse momento.
Pai, nós, mais uma vez, nesse momento, Senhor, estamos colocando diante do Senhor, diante da Tua face, santa e augusta, esses momentos, ó Pai, de luta, de dificuldade que a terra está vivendo. Deus, tem sido triste ao nosso coração, tenebroso, ó Pai, saber que estão morrendo pessoas e muita gente nesse mundo com esse vírus. Ó Pai, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor tem o controle de todas essas coisas. E, ó Deus, todas essas coisas estão acontecendo porque o Senhor tem permitido também, Pai. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está permitindo porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, daqueles, ó Deus, que são chamados, sim, segundo o Teu propósito. E nós estamos aqui, ó Deus, agora clamando, ó Deus, pela Tua misericórdia, clamando, ó Deus, no sentido realmente que o Senhor possa ter compaixão de nós, perdoar-nos, ó Deus, curar a nossa saúde física e espiritual, curar, ó Deus, a nossa terra, porque todos nós estamos sofrendo. Ó Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Deus, na Tua misericórdia santa e infinita, e cremos, ó Pai, que o Senhor pode mudar todas essas coisas. O Senhor pode, ó Deus, restabelecer essa terra segundo a Tua vontade. Mas, Deus, nós estamos aqui para fazer o Teu querer. Então, ó Deus, cumpra em nós, ó Deus, a Tua vontade. Cumpra, ó Deus, porque sabemos que a Tua vontade é boa para nós. Nós te pedimos isso, ó Pai, é no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, nessa manhã, trabalhar um pouco no livro de Joel, Joel capítulo 2. Abra sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco esse momento, né? Você possa realmente dividir conosco esses instantes e que vamos partilhar dessa palavra de Deus. A restauração do povo, a restauração da terra, daquele momento que aconteceu. A palavra de Deus lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 17, mas você deve manter a sua palavra aberta, porque nós vamos trabalhar bastante esse capítulo 1 e 2, como se fosse uma aula de escola dominical. Diz assim a palavra: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus?
Meus amados, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho, né, essa questão como se fosse escola dominical. Deixa eu só comunicar, Geraldo, eu estou sem áudio aqui, não estou tendo retorno, ouvindo as pessoas. É possível dar ajuda aqui? Hoje nós estamos aqui, eu vou ver se a gente consegue restabelecer o meu áudio de volta para mim, estou sem, né, não estou ouvindo. Mas à medida que isso for restabelecido aqui para mim, nós vamos conversar um pouco, mas enquanto isso não chega, nós vamos tocando daqui dessa forma e você vai poder, de alguma forma, comunicar conosco. O pessoal vai, eles que vão acionando, tá vendo? Está me ouvindo? Agora te ouvi, Atila, beleza. Paulo, está me ouvindo? Paulo? Eles têm que ligar, né? Pessoal, vocês têm que ligar de vocês aí, viu? Senão por isso que não está chegando para mim. Thiago Zanin já entrou, beleza? É isso aí, pastor. É só para não criar um ruído muito grande na sala, porque quem quiser falar, abre o microfone e depois se falar, fecha. Tá, mas como que eles vão fazer isso? Vamos explicar a eles aí como que eles fazem isso. Tem um íconezinho de microfone com uma barra. Na hora que ele estiver vermelho é porque o microfone está fechado, a gente não escuta. Na hora que clicar em cima dele, abre o microfone e todo mundo pode falar. Beleza, tá tudo resolvido então. Então vocês já vão poder participar conosco aqui, tranquilos, tá bom? Bom, nós lemos hoje aqui então esse texto do livro de Joel. E, obviamente, eu vou dar algumas explicações, fazer primeiro assim, um parâmetro, né, a respeito do livro, e depois entramos em alguns assuntos, e dentro desse assunto as pessoas vão poder, então, falar, né? Você entra e fala da sua opinião, tá ok? É como se estivéssemos na sala de aula, tá ok? Bom, o nome Joel significa Senhor é Deus, né? Joel foi um dos profetas daqueles chamados profetas menores, que provavelmente esteve com Elias, esteve também com Eliseu, aprendeu com esses, né, algumas coisas. A data mais provável do seu trabalho, do seu ministério, foi no ano 830 antes de Jesus Cristo, né? E ele teve o chamado de profeta, ou o seu chamado, e ele foi conhecido como um profeta de avivamento. É interessante quando a gente pensa nessa disposição dele. Ele foi chamado para trazer um avivamento ao povo da sua época, levar o povo, né? E ele compreendeu então que uma das melhores coisas para um avivamento era realmente o povo entender e arrepender-se, um arrependimento sincero, né? Essa era a base da espiritualidade daquela época, e continua sendo até hoje. O próprio Senhor Jesus mesmo, quando chegou e estava anunciando a sua chegada, ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então essa era a base daquele momento, era a pregação, e continua sendo também a base, arrependei-vos, é chegado o nosso momento. A época em que Joel estava pregando, a situação econômica daquele país era um pouco também desesperadora, né? A situação não era assim também tão fácil, é mais ou menos como que estamos vivendo hoje aqui. O nosso mundo, né? Então, logo aí no capítulo 1, por isso que eu falei para você ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar um pouco, né? No capítulo 1, ele vai falar a respeito realmente de algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela terra ali deles, né? E tudo isso era uma consequência da vida daquele povo. Aquilo era a consequência do pecado daquele povo, e tudo aquilo estava caindo. E Deus sempre usou, isso no Velho Testamento era muito específico, Deus usava de misericórdia para com o seu povo, mas sempre Deus tinha que, às vezes, punir o povo para que o povo pudesse entender o que Deus estava querendo deles e trazê-los de volta, né? No capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, nós encontramos assim a consequência do pecado de Judá e a misericórdia de Deus ali para restabelecer, né? Então no capítulo 1, até o versículo 8, mas
Mas precisamente do versículo 4 até o 8, o Senhor realmente dirige a palavra àquele povo, e Deus fala algumas coisas que estavam acontecendo com eles, e vai dizer o seguinte, ó, o 4, a partir do 3, narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aqui, então, Deus está falando da devastação. Ou seja, Deus tinha realmente permitido que entrasse nas suas terras, nas suas lavouras, os chamados gafanhotos, né? E eles foram destruídos tudo. A partir do 5, ele vai dizer assim, ébrios ou beberrões, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, até a bebida Deus tinha cortado aquele povo. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano e de saco. Então Deus está falando assim, olha, sabe o que está acontecendo? Vocês realmente têm vivido, então tudo isso está acontecendo. A devastação, a tristeza estava acontecendo no meio daquele povo, porque realmente aquele povo estava ou deixando Deus, ou abandonado a Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando nós formos discorrer a esse respeito, né? No capítulo 2, de 1 e 12 ao 12, a ação do exército do Senhor. Se você for aí no capítulo 2, até dos versículos de 1 a 12, Deus vai falar o que tinha acontecido. Ele diz o seguinte, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate, né, ao meu santo monte, e vós de rebate o meu santo monte, perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo, dia de escuridão, de densas trevas, dias de nuvem, de negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás deles um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalo, e como os cavaleiros, assim como corre, estrondeando como carros, vem saltando pelos cumes dos montes, crepitulando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto ordem de combate. Diante deles, treme o povo, todos os postos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia das suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremete contra as lanças, e não se detém o seu caminho, assalta as cidades, corre pelos muros, sobe as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem escuta assim as suas ordens? Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem poderá suportar?
Então, quer dizer, o texto está dizendo, ó, agora vem o grande dia do Senhor. Aqui ele já não está falando de fim do mundo, ele está tratando realmente da tristeza daquele povo, da nação de Judá, porque aquele povo tinha, de certa forma, deixado os caminhos do Senhor. Caminhavam agora por outros caminhos. E Deus, então, está o quê? Usando dessa forma devastadora, e o objetivo dessa forma devastadora agora é trazer o seu povo de volta. Mas quando chega a partir, então, agora desses momentos, Deus fala, então, agora de restauração. Porque Deus não vai deixar o povo perecer como estava perecendo. Deus não ia deixar, não ia abandonar os seus filhos. Deus estava realmente trazendo de volta agora a vida do seu povo, né? E a restauração começa, nós vamos entender, e aí agora que eu vou pedir aos irmãos que possam participar, né? Então, como eu vou, se eu gritar pelo seu nome, você entra. Se não, se você quiser falar, aperta aí, como foi ensinado aí, né? E entra e fala, ó, eu quero falar. E você vai poder falar, ok? A primeira, quando nós queremos a restauração de Deus, eu acho que hoje o que nós mais queremos, pensar nos nossos dias, no nosso momento, agora, o que nós mais queremos é a graça e a misericórdia de Deus restaurando. Ontem eu recebi vários vídeos, como você, né? Aliás, o meu celular chegou um momento que não estava nem funcionando, tive que apagar um monte de coisa, que tinha coisa, estava pesado demais, de tantos vídeos, coisas, mas achei alguns interessantes. Um artista, que eu nem sabia que era artista, nem conheço, falando, ó, sabe o que está acontecendo? Agora Deus está juntando-nos para fazermos de novo. Depois eu recebi à noitinha já, de uma outra artista também, que vocês receberam também, que é da Cláudia Raia, e ela falando, é um momento de nós pararmos para orar, precisamos ser restabelecidos. O mundo está acabado, está destruído. Então, quer dizer, chegou o momento de voltar para Deus. Esqueça tudo que temos, tudo que não temos, mas agora é o momento de voltar para Deus. E quando é que essas coisas vão acontecer? Quando isso vai acontecer? Não é apenas nós ficarmos separados uns dos outros, não é apenas ficarmos fechados dentro de casa, não é apenas lavar a mão com água e sabão e álcool, coisa parecida, não é nada disso. O que nós precisamos, em primeiro lugar, isso, claro, na minha opinião, eu separei algumas coisas, a restauração ela vai começar quando nós tivermos consciência da crise, ou da situação, o porquê da crise. No versículo 11 do capítulo 1, nós vamos encontrar o seguinte: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Envergonhai-vos, ou seja, chegou o momento realmente de entendermos que a situação agora é nossa. Deus está apenas usando as circunstâncias que Ele mesmo permite, como foi o caso ali com Judá, é o caso que acontece com o mundo de hoje, para que nós possamos o quê? Voltarmos para eles, envergonhar-nos. Mas envergonhar do quê? Vamos pensar um pouquinho. O que está faltando hoje para os nossos dias? Falta de uma consistência espiritual foi uma das coisas que eu comecei a levantar para o meu coração. Sabe, em nome de Jesus, o que se tem feito hoje em nossos dias? É óbvio que essa crise já vem se alastrando desde o final do ano passado, começou lá na China, né? E há aqueles até que acusam que esse vírus é um vírus chinês e tal. Nada disso, fica tranquilo, porque nada dessas coisas podem acontecer se Deus não permitir, tá ok? Então não é um vírus chinês, eu vou falar que isso vem realmente de Deus para nós. Mas é um vírus maligno, é isso, é aquilo outro, eu sei de tudo isso. É uma peste, pode ser a peste, mas há permissão do Deus eterno. Deus está permitindo. Mas, por exemplo, quando você pega, vou pegar só os últimos acontecimentos, né? Esse ano Deus tem já dado sinais para nós. Para nós, o povo brasileiro, tem sido realmente sinais
sérios. Há poucos dias, eu não sei se vocês, acho que todos sabem, né? E vocês observaram, nós tivemos nosso litoral, principalmente aqui no litoral paulista, eu acho que não sei se foi, acho que foi em todos, mas aqui no São Paulo houve um mini tsunami, né? A água veio, varreu toda a praia, levou tudo que estava na praia, tudo foi levado. Interessante que depois a gente foi conversando com algumas pessoas, né, e ouvindo algumas pessoas, o mar já estava dando sinal, o mar já vinha, só que as pessoas não entenderam, e ainda chegaram lá, montaram suas barraquinhas, montaram tudo, naquela pouco de praia que tinha, de repente a água veio e levou tudo. Assim são os sinais, Deus tem dado sinais, nós temos recebido como sinais. Esse mini tsunami foi realmente um sinal de Deus para nós, isso ao meu ver. Tivemos, nunca, da minha história, 61 anos, eu não tinha ouvido falar de tanta chuva e tanta devastação como tivemos esse ano. Belo Horizonte, Minas Gerais, interiorzão. Alguém falou assim, não, mas é porque a cidade hoje tem muita coisa, muito concreto, muito isso. Tá, mas se você pega Minas Gerais, se você pega o Espírito Santo, que foram tudo em zona rural, derrubou-se tudo, né? A região de Manhuaçu, os lavradores, os plantadores lá ficaram sem nada, sem plantação. Espírito Santo perderam tudo. Começou-se realmente uma devastação. E agora chega o coronavírus. Vem vindo de lá para cá, como diz, vem passando, vai crescendo, e ontem o Mandetta, lá, o ministro da Saúde, falando, ele disse o seguinte, essa semana e a outra semana realmente vai ser semana de pico, o negócio vai crescer, tá ok? Então eu vejo assim, chegou o momento da igreja entender, Deus está realmente, por amor, trazendo-nos de volta, é momento de voltarmos para a casa de Deus, ou seja, quando eu digo voltar para a casa de Deus, não estou falando voltar para a igreja, para voltar para esse Deus, para servir esse Deus. Essa é a minha primeira consideração. Eu tenho várias outras, mas eu também quero ouvir pessoas. Átila, você já deu um sinal para mim aí, ok? Pode dar a sua opinião? Então, pastor, eu concordo com o que o senhor falou. E eu acredito que a gente tem que, às vezes, essas coisas ruins acontecem, Deus ensina pra gente. Por exemplo, nesse tempo que a gente está recluso dentro de casa, com certeza você tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para você ter o seu tempo devocional. Coisa que no dia a dia, às vezes, a gente começa a colocar a culpa na nossa correria, né? Então, até com uma situação de caos dessa, Deus ensina a gente e mostra que a gente deve se lembrar que a gente é mais dependente dele do que nós temos sido ultimamente. Eu acho que todos esses problemas, todas essas coisas, tudo acontece na permissão de Deus. Nós podemos aprender com tudo isso. A gente deve lembrar disso. Sim, sem dúvida. Né? Então, é a primeira coisa realmente. O momento de reclusão seria um momento, então, para a volta, para estar aos pés do Senhor. Né? Eu acho que assim, o que a igreja em si hoje pode fazer? O que nós, como igreja, podemos fazer, então, para entendermos o que Deus está querendo de nós, que essa restauração ela vai começar pela consciência. Por que a crise existe? Né? Ela existe para nos trazer de volta. Falta hoje realmente piedade, muitas vezes, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Nós precisamos de ser mais piedosos, realmente buscar mais esse Deus, gastar mais tempo realmente, sabe, de curvar diante desse Deus, gastar tempo de oração, tempo de leitura. A nossa vida é uma correria, né? Uma loucura. A gente já começa, levanta de manhã, fala, estou atrasado, termina a noite, estou atrasado, até para dormir, né? Vai dormir 11h30, meia-noite, fala, nossa, mas ainda ficou isso para trás. Estamos sempre atrasados. E Deus? Como nós temos tratado a esse Deus? Então eu creio que a nossa consciência, em primeiro lugar, dessa é essa, de voltarmos para Deus, né? Falta fervor realmente espiritual, certo? É assim mesmo, é desse jeito, né? Nossa, já não tem mais entusiasmo para as coisas de Deus.
já não tenho mais entusiasmo. Eu cumpro a minha obrigação, eu vou na igreja, já fui na escola dominical hoje, ixi, chega, né? Tá bom demais. Temos muitas vezes mais entusiasmos, realmente, para outras coisas. Né? Tem entusiasmo, realmente, para atender 1 milhão de coisas, mas muitas vezes não temos entusiasmo para gastar 10, 15, 20 minutos em oração diante do nosso Deus. Né? Vivemos hoje, quem sabe, o analfabetismo bíblico, né? As pessoas são analfabetas bíblicas. Tem uma Bíblia na mão, anda com a Bíblia na mão, para baixo para cima, mas não sabe nem por que tem a Bíblia na mão. É a palavra de Deus, mas o que realmente, por que você tem de fato essa palavra nas suas mãos? Né? Alguém quer falar aí? Ninguém? Eu queria falar assim, pastor, até a respeito disso mesmo, sobre ciência e matemática, né? É curioso como nós temos todo o conhecimento para saber quando vai ser o pico, quantos dias demora, que as coisas vêm rolando de lá do Oriente para cá. A gente tem todas as previsões para saber quando que o sistema de saúde pode entrar em colapso. É impressionante como nós temos conhecimento e ciência, tem conhecimento de matemática, e nessas horas a gente percebe o quão pequeno nós somos e quão desregrados somos quando isso se trata com relação ao culto ao nosso Deus, quando isso se trata de ter um planejamento, não de ciência e matemática, mas sim de dedicação ao nosso Deus, sobre tudo aquilo que nós temos e devemos que fazer, né? É impressionante como a gente tem todo o controle, as ciências, a gente tem dados, sabe trabalhar com esses dados e ter previsão de futuro para uma doença que a gente nunca viu, né? Algo totalmente novo, mas na hora que a gente volta para ter a leitura da palavra, para ter o entendimento daquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia e planejar o futuro espiritual nosso também, a gente se percebe o quão falho nós somos, né? Sem dúvida. Realmente essa é a grande coisa. Sabe, a gente sabe tudo, mas a gente não tem esse planejamento diante de Deus, né? Alguém mais quer falar, gente? Pode falar aqui para nós trocarmos um pouco de ideia também. Não é um monólogo. Oi. Paulo. Oi, Paulo. Fala aí, Paulo. Eu não sei se o senhor sabe, deve ter acompanhado também, mas aquela região ali do Paquistão, Somália e outros, tem tido desde fevereiro infestação de gafanhotos também. Agora. Eu ouvi alguma coisa. Então, e é uma das maiores infestações. Parece que esses gafanhotos estão caminhando também para a China. Né? Eles estão saindo de toda aquela região, indo para a China, que é tudo muito próximo ali. E toda aquela região no passado sempre foi uma região de toda aquela área lá de infestações de gafanhotos, né? E daí o livro de Joel, que ele fala exatamente disso, né? Isso. Dos gafanhotos. E já desde aquela época era visto como uma punição de Deus, ou seja, Deus preservava o povo de Israel na fidelidade, mas quando o povo se distanciava de Deus, então havia uma punição, né? E se a gente for olhar dessa forma, nós estamos meio que nas pragas bíblicas, né? Porque na verdade a Bíblia fala da realidade humana, do ser humano e da realidade da Terra, do planeta Terra e tudo mais. Mas é uma forma de, como o senhor mesmo disse, de refletirmos como cristãos acerca daquilo que Deus permite, ou seja, se uma doença como essa vem, ela vem porque Deus está permitindo essa situação. E de fato é para reflexão, e dentro daquilo que o senhor disse como primeiro ponto, a questão de fato é o entendimento da nossa incapacidade. A nossa incapacidade deve demonstrar a nossa dependência de Deus. E o que a gente percebe dentro das redes sociais e tudo mais, e das próprias autoridades, eles dizem, nós não temos como solucionar o problema. Então, apesar de toda a tecnologia, de
todo o conhecimento humano, essas pragas, essas infestações e agora muito mais esse tipo de vírus, é algo que não se resolve de um dia para o outro. Você até conhece, você até faz um exame do DNA daquele vírus, mas isso não quer dizer que você tenha a cura e a resposta. Então isso é uma forma de Deus demonstrar que Ele é Deus e que nós dependemos dEle, e o ser humano tem o seu limite, e por isso ele deve reconhecer a soberania de Deus. É momento de contrição, de fato, é momento de arrependimento, é momento de conhecimento da nossa limitação. Ótimo, Paulo. Obrigado pela sua participação. Mais alguém quer participar aí? Bom, então quando quiser é só chamar, tá ok? Outra coisa que eu vejo ainda aqui dentro dessa restauração, dessa tomada de consciência que nós temos que ter, primeiro, também dos nossos relacionamentos cristãos, né? Pensando assim, com o povo de Deus, como nós temos nos relacionado, né? Hoje, como cristãos, nós somos muitas vezes insubmissos, não atendemos nossos pais, os filhos não atendem os pais. Mas deveriam ser cristãos, ouvir o seu pai. Pai também não ouve o filho. Somos insensíveis, né, ao nosso cônjuge. A gente brinca às vezes, tal, mas sabe, um relacionamento frio, parado, não há amor. Falta muitas vezes relacionamento. Tudo isso Deus cobra de nós. Deus está querendo alguma coisa, né? Temos que ter consciência. Olha, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Vou cuidar deles, vou sair menos de casa, vou deixar menos sozinho, vou acompanhar essas pessoas, sabe, tudo isso aí. Falta, muitas vezes, fidelidade nas nossas mordomias, nossos bens, para com Deus, né? Não entregamos nem o dízimo, muitas vezes, que temos que entregar, e só fala assim, é o mínimo que nós deveríamos estar fazendo. São coisas que faz parte desse relacionamento, e que eu entendo que, sei lá, na minha opinião, coisas que começa realmente a trazer a nossa consciência que nós precisamos dessas coisas diante do nosso bom Deus para que possamos caminhar. A segunda coisa que levanto aqui, queridos, que a restauração ela vem como resultado de uma volta para esse Deus. Se nós voltarmos para o Senhor, que era isso que Deus fazia com o povo de Israel, o Paulo é professor de história e vai poder até nos ajudar bastante isso. Aquele povo vivia de ciclos, né? O povo entrava numa crise, eles arrependiam, voltavam para Deus, Deus restaurava aquele povo, quando chegava, melhorava, a situação agora estava pacífica, o vírus foi embora, o gafanhoto, você imagina, o Paulo acabou de levantar a situação, o gafanhoto está indo para a China nem ainda restaurou do vírus, agora chega o gafanhoto. É interessante que aquele povo era assim, saía de uma, caía na outra, saía de uma, caía em outra. Então, quer dizer, eles tinham que voltar para Deus. E quando eles voltavam para Deus, eles então encontravam a restauração em Deus, que eu creio que é o que deve acontecer hoje conosco. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, há uma expressão de Deus clamando seu povo, né? A volta para uma relação pessoal com Deus. E diz assim, convertei-vos a mim. Sabe, era muita coisa que tinha que acontecer, mas a solução para aquele povo era voltar, converter a Deus. Aquele povo não era cristão, aquele povo não era crente, aquele povo era crente, mas aqueles crentes, digamos assim, foram afastando, foram esfriando e vai se arrumando coisas, sabe? Hoje, sabe, nossos dias existe uma coisa assim, triste para nós pastores observarmos, sabermos, e às vezes nem falamos, mas hoje nós vivemos o seguinte, as pessoas vivem da seguinte forma, eu entrei em crise em determinada igreja, em vez de eu voltar para Deus, arrepender, voltar para o Senhor, eu vou para outra igreja, lá ninguém me conhece, lá ninguém sabe quem eu sou, lá ninguém me viu, lá ninguém sabe, não que ele não vai encontrar Deus ali onde ele foi,
Mas a pessoa, ele não volta para o Senhor. E com Deus eu me arrumo, com Deus eu me ajeito, né? Então, mas aqui no versículo 12, o clamor do Senhor é né? De uma relação pessoal com Deus. Convertei-vos a mim. Converter a Deus, volta para Deus. Não interessa o pastor, não interessa o presbítero, não interessa, sabe? A nossa conversão tem que ser com Deus, voltar para o Senhor, viver para esse Deus, servir a esse Deus. Conversão, né? A conversão é quando você volta, realmente você estava indo numa direção e agora você volta para outra direção, volta para servir. Então Deus está pedindo, olha, o primeiro fato para Deus nos restaurar, para Deus mudar a nossa história, é converter a Deus. Desculpa, eu vou citar alguns casos assim, tristes até, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas são circunstâncias. Por exemplo, nós tivemos, desse carnaval agora, esses dias, uma igreja evangélica, ou entre aspas, aí, evangélica, né? Está bombando aí na linguagem da molecada. O maior bloco de carnaval que entrou para o Guinness foi de uma igreja evangélica. É interessante que agora nós entramos nessa crise. Eu ainda não vi o nome dessa igreja falando assim, ó, nós vamos promover um jejum. Eu ainda não vi o nome dessa igreja dizendo, olha, nós vamos fazer uma maior reunião de oração. Sabe? Tudo que você vê é o seguinte, nós temos o maior bloco evangélico. Nós temos cantores gospel, esse gospel aí, cantores gospel, aí lá, nós estamos aqui na, como é que chama o trem lá de dança, lá é Sapucaí, estamos aqui em São Paulo, aí na coisa de dança, assim, nós estamos aqui atendendo à vontade de Jesus. Mas agora não vejo essas pessoas, nós estamos, eu não sei quantos dias nós já temos aí já de crise, né? Desde semana passada, eu não vi esses nomes, não vi essas pessoas, nem numa live, em lugar nenhum, falando assim, ó, vamos orar, sabe? Então o que está acontecendo? Falta essa conversão, falta essa volta para Deus. Eu gosto de ir, eu vou para o povão, eu vou para o mundão, vou lá falar de Jesus, não é nada, mas vou lá falar de Jesus, vou lá, né? Sabe? É uma conversão que é a mesma que Deus clama no versículo 12. Deus fala assim, olha, eu preciso de uma conversão de sinceridade. Sinceridade para Deus. Volte para mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Pois não? Alguém chamou? Então vamos embora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É realmente uma volta para Deus de sinceridade, né? No Novo Testamento nós encontramos o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma, sabe? Volta isso para Deus. Então eu creio que a restauração que nós, povo de Deus, eu não estou falando, tratando de presbiteriano, não estou tratando da igreja do Garcia, de maneira geral, cristãos, o que nós precisamos hoje, o que o povo precisa hoje é voltar para Deus, mas de todo o coração, né? É uma volta realmente que eu vou chamar de diligência, né, para o nosso Deus. Ele diz o seguinte, e isto com jejuns. E isso com jejuns. Jejuns e oração, né? Versículo 12. Você está acompanhando aí, né? Volta aí então com oração e jejuns. Voltar para o nosso Deus. Vamos ser sinceros. Há quanto tempo nós, eu estou me incluindo nisso, não paramos para um jejum de oração? Há quanto tempo nós não ajoelhamos para buscar o nosso Deus, né? Sabe, parece assim, mexer com isso não, rapaz, tem de ficar... É muito sacrifício, ficar sem comer não vai adiantar nada, isso é só regime. Não, peraí, é só um regime quando eu simplesmente vou me privar de comer. Mas quando eu estou sacrificando-me a minha alma, compungindo para estar em comunhão com Deus, é interessante, Jesus jejua, entendeu? Jesus jejuou, ele não jejuou pouco não.
Algo que nós não daríamos conta de fazer o que ele fez, né? 40 dias. Moisés também fez isso. Mas nós estamos tratando agora do jejum de um dia. Hoje, literalmente agora, nós estamos tendo jejum de 6 horas. Hoje nós estamos convocados pela IPB para nós jejuarmos em 3 períodos. O primeiro período foi das 6 da manhã até o meio-dia. Quem quiser jejuar, meio-dia você pode encerrar o seu jejum. Outro grupo está para jejuar das meio-dia até as 6 horas da tarde, até as 18 horas. Quem quiser pode jejuar. E o terceiro grupo vai jejuar das 18 até a meia-noite. Sabe, são 6 horas. Tá tão difícil, né, gente? Pensa, meu churrasquinho na hora do almoço, né? Eu vou jejuar à noite, mas vou dormir com a barriga roncando, não vai dar certo, né? É melhor que você fique acordado e coma depois da meia-noite, tá bom? Amanhã você não vai fazer nada, não tem como você fazer alguma coisa amanhã. Você está proibido de sair na rua agora, o termo correto é isso, né? Você vai na farmácia ou no mercado e volta para casa, senão você vai se complicar. Mas, tá aí, você está convocado também para fazer esse jejum. Quebrantamento, certo? Eu vou terminar esse slide aqui, depois a gente troca ideia, eu deixo os irmãos falar um pouco. É uma volta com quebrantamento para Deus. Então, olha, como nós vamos ser restaurados? Primeiro, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum e com choro e lágrimas. Interessante, com choro e lágrimas. Arrependimento para o pecado. Pecado tem que ser arrependimento. Não adianta eu arrepender realmente, voltar para Deus e falar assim, Senhor, arrependi, tá? E deixar quieto. Não. O que está pedindo? Volte para mim com choro e com lágrimas. Busca Deus. Às vezes a gente não... Você chora por um monte de coisa, né? Mas não tem prazer em voltar para estar aos pés do Senhor. Buscar esse Deus, muitas vezes até com lágrimas. Sabe? Buscar esse Deus muitas vezes realmente clamando pela misericórdia de Deus. Quando a igreja acerta a vida com Deus, Deus faz brotar do céu a cura para a terra. Segundo Crônicas 7,14, que os irmãos todos, né, conhecem muito bem. Segundo Crônicas 7,14 é aquele texto que fala assim, se o meu povo se humilhar, se o meu povo realmente me buscar, então eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nossa terra está doente. Nós estamos doentes. O povo, todos nós estamos em pecado. Precisamos voltar para o nosso Deus. Vamos ver daqui a pouquinho que o outro slide meu vai falar, chore o sacerdote. Ou seja, chore os ministros. Botem boca no pó. Vamos buscar ao nosso Deus, nós estamos precisando de voltar para o nosso Deus. Alguém quer falar aí, gente? Está aberto. Eu hoje estou evitando falar o nome, porque na quinta-feira, quando eu falei o nome de alguns até saíram, né, do vídeo. Então pode ficar tranquilo, eu vou deixar você livre para falar. Quando você quiser falar, pode falar. Alguém quer falar? Pastor, eu vou falar em nome do diácono Tiago Vilela, ele não está na sala com a gente, mas ele mandou uma mensagem aqui para mim, então eu vou ler a mensagem dele. Vamos lá. Ele falou assim, diga que estamos igual ao povo chinês. Muitas vezes ouvimos que eles não podem prestar culto público, muitas vezes os cultos são escondidos nas casas. Exatamente como estamos fazendo hoje. Por intermédio de Deus, hoje temos uma pequena noção de como o povo chinês presta o seu culto a Deus. Dura essa realidade, mas é a verdade, né? E hoje nós estamos... Você pensa se amanhã nós tivermos aí uma ditadura que proíba-nos de servir esse nosso Deus, né? Alguém quer falar aí? Acho que é a Norma, nessa voz é da Norma. Mas alguém quer falar, querido? Pastor Paulo, o Átila, esses eu posso falar o nome, que esses daí é mais tranquilo, né? Lá de Portugal, quer falar, Portugal? Não, então vamos embora. Bom, queridos, e o terceiro ponto que eu levantei é que a nossa restauração, ela vem como resultado dessa volta para Deus. Está ainda nesse mesmo texto, né?
Olha, se nós voltarmos para Deus, nós vamos realmente ver esse resultado. Esse resultado nós poderíamos falar, desculpa, esse não é o terceiro ponto, esse ainda é do segundo ponto, é a sequência, né, que eu separei o slide aqui, por isso que eu... A volta para Deus é uma relação pessoal com Deus, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso é com jejum e choro e lágrima. E a igreja vai sendo então restaurada como? Primeiro, os anciãos devem voltar para Deus. Anciãos, homens experientes. Às vezes a ideia de ancião fala de velho, mas nós temos muitos jovens e já até ancião, mas vamos usar aqui, né? O versículo 16 diz o seguinte: ajuntai os anciãos. Quer dizer, volte para Deus. O que nós temos de pessoas idosas hoje, agora vamos tratar assim de experiente, longe da igreja de Jesus, longe de Jesus, achando que já sabe tudo. Acho interessante isso. Acha que já estou aí, já vivi tudo isso. Me lembro de uma vez de um menino chegou para o pastor já bem idoso, está certo, o pastor estava cansado mesmo, morava um pouquinho longe da igreja, inclusive, e falou para ele assim: pastor, vamos na igreja orar hoje? Ele falou: filho, velho, eu já orei demais. Eu já orei demais. E eu estava perto, eu ouvi aquilo, falei assim, caramba. E estou saindo, aí o menino falou assim: ô Celso, o que é isso? O que o senhor me falou? É que o menino ficou escandalizado. Ele poderia ter dito o seguinte: filho, eu estou cansado, hoje eu não vou aguentar ir lá na igreja. Todo mundo teria entendido, mas eu já orei demais, sabe? O negócio é o seguinte: para ser agora chega, né? Estou velho, já posso parar de orar. Os anciãos devem voltar para Deus. Quantos anciãos temos na nossa igreja? Interessante, né? Não, estou velhinho, deixa quieto. Espera aí, volta para Deus. Deixa quieto, não, volta para o Senhor. Olha, o versículo 16 diz o seguinte: os jovens devem voltar para Deus. Versículo 16: reunir os filhinhos. O paizão, deixa eu falar com você agora. Seu filho já completou 18 anos, seu filho talvez tem 20 anos, 30 anos. Mas se você deixar seu filho solto, você está sendo cúmplice de tudo isso. Fala com seu filho. Fala: filho, como é que é? E a vida com Deus? Filhão, volta para o Senhor. Tem muito pai que fala: agora já cuidei dele até aqui, agora o problema é dele. O problema é ele se vira. Não, calma. Você pode falar para o seu filho. Mas quando é criança é fácil. Quando é adolescente a gente já sofre. Quando fica jovem é um pouco mais difícil. Mas agora está velho. Já é um jovem maduro. Reunir os filhinhos. Reunir os filhinhos. Sabe? Não é para nós voltarmos. Nós não estamos querendo cura para a nossa terra. Nós não estamos querendo que a nossa terra seja realmente abençoada por esse Deus eterno. Sim, nós queremos. Então começa aí, vai. O que nós temos hoje de igrejas vazias. Agora vamos pensar isso em termos de templo, né? Tem muita gente aproveitando. O Vilela até mandou isso aí, falando: lá o sofrimento que povo só pode reunir assim. Aqui no Brasil tem muita gente vibrando, falando assim: tá vendo? Igreja não é templo. Claro, nós sabemos que todo mundo sabe. Se um pastor não souber que a igreja não é templo, ele tem que largar de ser pastor. Não tem jeito, né? Ontem eu tive que responder isso para um pastor, entendeu? Amigo, se você como pastor não souber entender que a igreja não é casa de Deus, não é templo, não é o templo do Senhor, meu amigo, larga de ser pastor. Você tem que entender isso. Mas o templo é o lugar de estar, sabe? O lugar onde nós demonstramos a nossa comunhão com Deus, onde as pessoas vão entender que de fato somos filhos de Deus, vivemos juntos como povo de Deus, é quando nós nos reunimos. É quando nós juntamos. É quando nós vivemos juntos. Então, paizão, leva seu filho para a igreja. Filho, leva seu pai para a igreja, bota ele no carro. Ele não está aguentando andar, pastor. Empurra ele no carro, leva. Sabe por quê? É comunhão. Mas quando nós pudermos voltar, né? Agora você não vai não, senão vai dar errado. Tá? Outra coisa, as crianças também devem voltar para Deus. Versículo 16. Reunir os que
mamam. É interessante, né? Reunir aqueles que ainda mamam. Mas quem mama? As crianças, né? Aqui eu tenho o Bernardo, não mama mais. O Mateus. Ah, mas o que o Mateus vai entender lá na igreja? O que o Mateus vai entender lá, né? O Tiago, o que o Theo vai fazer na igreja? O que a Alice vai fazer na igreja, né? E assim os pequenininhos, são vários. Felipe tem 2, um menor, maior. E assim, vários irmãos. O Caio tem a Manu. E assim, o que eles vão fazer na igreja? Reunir os que mamam. Ué, mas pastor, é a igreja de Jesus, sabe? Então, quer dizer, o clamor é a volta, gente. Era o que estava acontecendo lá no Velho Testamento com o pessoal de Judá. Esse povo, tá? Então, reunir os que vamos. E os ministros devem voltar para Deus. Gente, mas pastor tudo crente. Será que são todos crentes mesmo, né? Chorem os sacerdotes, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Quer dizer, chegou o tempo de reunir os pastores, os ministros, para orar para o próprio povo de Deus. Tem pastor que às vezes nem ora para o seu povo, nem, sabe, muitas vezes preocupa muito mais. Preocupamos mais em querer realmente, quem sabe, agredir. Outros estão preocupados apenas em ser doutores e nada mais, não querem ser pastor, servir o povo. Gente, nós somos chamados para ser pastor. Esse era o caminho à volta. Chorem, chorem sacerdotes, ministros do Senhor, orem. Chorem por eles, chorem pelo pecado. Muitas vezes nós não vemos peso mais no pecado. Você é para lá, não, peraí, calma. Esse é o momento de nós pensarmos como povo de Deus e voltarmos. Clamarmos, Deus, poupa o teu povo. E pedimos a misericórdia. Moisés fazia isso. Quando Deus falou para Moisés que ele já tinha cansado daquele povo, Moisés falou: Senhor, salva esse teu povo, ou então risca meu nome também no teu livro, porque não dá. Sem eles não dá, sabe? Havia amor. Irmãos, eu queria concluir a minha fala, assim, mas antes de eu fazer esse fechamento, quase sempre eu faço fechamento pastoral, eu queria que vocês agora pudessem falar, né? O que vocês pensam tudo isso? Será que nós estamos também muitas vezes somente enganados e querendo enganar os outros? Não, nós estamos aqui tentando trazer palavra, a palavra de Deus. Mas você pode ter uma outra visão que pode corroborar ou até mesmo discordar de tudo que eu falei, né? Então, fique à vontade, esse é o seu momento. Vou chamar. Oi. Pastor, Nair. Oi. Fala, Nair. Eu também penso assim, porque como nós estamos fazendo o culto, assim, o senhor está fazendo daí, a gente está online. E quantas pessoas estão ouvindo, assistindo? E na igreja? Quantas pessoas vão? Vão esse tanto de gente que está nos assistindo? Quer dizer, falta também na igreja aquela comunhão, aquela, sabe, estarmos juntos. São poucas as pessoas. Tem pessoas que vão para cultuar a Deus, para louvar, mas é a minoria. Muitas pessoas que poderiam estar não vão, não é só na nossa igreja, tem outras também. Agora, as outras igrejas que estão cheias é porque estão a fim de dinheiro, estão a fim de outras coisas. Mas para cultuar a Deus são poucos. Eu penso assim. Não está certo. Esse é o momento de voltarmos para o nosso Deus, né? Voltarmos para estarmos junto com o povo de Deus, mas para cultuar realmente a esse Deus. Mais alguém? Pastor? Oi. Vem, pastor. Pode falar aí. Amém. Fala aí, Lebote. Quando eu cheguei a Portugal, eu sempre me pedi com o pastor, uma coisa que tem me incomodado muito, é a questão de que as igrejas aqui, na verdade, eram feitas igrejas assim.
eu não via um trabalho específico relacionado à evangelização, esse tipo de coisa, né? E foi algo que me incomodou muito, assim, a princípio, né? E eu vejo que até agora a situação obrigou as igrejas aqui, né? Porque, quando eu cheguei até a encontrar a igreja que eu estou, a gente passou por várias igrejas, né? Para fazer aquilo que realmente foi baseado na palavra, que a gente aprendeu aí. Então, assim, agora eu vejo que as igrejas, a situação forçou as igrejas não fazer culto apenas culto específico para evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar do poder que tem na palavra de Deus. E uma declaração pessoal, coisa minha mesmo assim, o quanto eu estava longe dessa verdade que o pastor falou aqui também. Você está situando realmente. Você parar frente no telefone, né? E meditar numa palavra e orar de verdade, né? E quantas vezes está na igreja, quando vai orar, a gente baixava a cabeça, não orava, só acompanhava. Não, agora a gente percebe que isso se mudava, né? Então eu peço muito a Deus, porque essa transformação que tem acontecido na casa, na minha família, primeiro, ela se perpetue, né? Que ela fique algo marcante ao ponto de não mudar mais, sabe? Eu não ver, mas que é mesmo na minha vida pessoal. É que eu possa realmente fazer isso. Um ponto, porque, como a Anaís disse, as igrejas hoje em dia estão cheias, que a gente tem aí busca de interesse, né? Mas não, a gente está todos juntos, um grupo de pessoas, buscando a Deus, buscando a palavra, adorando a Ele de verdade. Né? É isso que essa situação vai ser. Amém. Muito bom, meu amado. Mais alguém quer falar, meus queridos? Pastor Paulo? Oi, pastor. Pode falar alguma coisa aí para encerrar o seu pensamento? Não, de fato, é momento de refletirmos acerca daquilo que é importante, né? Esse isolamento social que a gente está vivendo é um momento para a gente estar mais próximo da família. Tem muitas questões que são importantes, que dizem respeito a isso, né? Essa convivência. Não sei, eu ouvi até uma brincadeira esses dias dizendo o que vai sair desse tempo de isolamento social, né? É união de casais, são mais filhos depois de 9 meses, ou divórcio e tudo mais, né? Então, de fato, a família tem que estar muito bem. Os nossos cultos, pensando lá no período bíblico, eram feitos nas casas. As igrejas, inicialmente, o apóstolo Paulo pregava de casa em casa e tudo mais. Mas a nossa reunião comunitária da igreja, como o senhor mencionou, a nossa igreja presbiteriana de Jardim Garcia, como comunidade, é algo extremamente importante. E esse período que nós estamos vivendo é um período transitório. Nós estamos assim à distância, usando os recursos da tecnologia, graças a Deus que a gente tem esse tipo de possibilidade, mas é um período transitório. A comunhão dos irmãos como família de Deus é importante, mas são momentos de crise que nós percebemos e valorizamos aquilo que é importante. Então, que possamos estar tirando algo de útil desse período, né? De aprendermos a valorizar os nossos relacionamentos, os nossos familiares, aprendermos a nossa vida de comunhão, de oração, juntos como família, e que a saudade esteja forte no nosso coração para podermos estar juntos de fato na igreja, todos reunidos em comunhão, né? E isso é importante. Os momentos de crise em Israel são sempre momentos de aprendizado. E a gente vê isso em todo o Velho Testamento, principalmente porque mostram acontecimentos sérios, né? Guerras, pragas, como agora esse texto de Joel, a punição de Deus. Mas Deus sempre usou as tragédias como forma pedagógica. A igreja aprende Israel aprendia através das vitórias e através das tragédias.
Então, infelizmente, pelo menos estatisticamente, o que se espera é o agravamento da crise, né? Uns 2, 3 meses aí, o próprio ministro da Saúde diz de um colapso, né? Até no sistema de saúde agora no final do mês de abril. E como o senhor mesmo mencionou, Deus pode mudar essa situação. Eu acho que é o momento da igreja de fato orar, clamar a Deus, pedir misericórdia, para que de alguma forma a situação mude, né? Não são boas as perspectivas até que esse pico da crise comece a diminuir, né? Está buscando aí pelo isolamento social um achatamento dessa crise, para que pelo menos o sistema de saúde dê conta daqueles que irão ficar em estado mais grave. Mas é tempo de clamarmos a Deus, pedirmos uma intervenção divina para que não colhamos o pior. Em vários momentos bíblicos, Deus dava 2 caminhos. Olha, ou você tem o caminho da desobediência, o caminho de ignorar a própria ação divina e uma punição maior. E o caminho do arrependimento, que é um caminho de misericórdia. Isso me lembra o próprio Davi, né? Quando houve aquele censo, Davi quis testar o poder das armas de Israel, e Deus disse: olha, eu vou trazer praga para vocês, né? E Deus trouxe a praga de fato, e caíram muitos homens em Israel naquele período, muitas pessoas em Israel. Mas houve um momento em que a nação clamou, pediu misericórdia, e Deus cessou, né, o anjo que estava trazendo aquela peste. E da mesma forma, é tempo de orarmos a Deus, pedimos misericórdia para que esse anjo pare, que nada está distante das mãos de Deus, e de fato, como o senhor mesmo mencionou, nada chega a nós se não for pela permissão de Deus. Então, se clamarmos, como o texto de Joel nos ensina, né, se jejuarmos e buscarmos a misericórdia de Deus, Deus pode abrandar essa crise de um momento para outro, até trazer uma cura através de uma vacina, de um remédio, ou do milagre de Deus de alguma forma, Deus afastar de nós essa pandemia. Mas faz parte da igreja clamar. É punição para aqueles que estão distantes de Deus, é tempo de oportunidade para aqueles que não se achegaram, o arrependimento, é tempo para a igreja orar e pedir misericórdia. Amém. Eu descobri agora aqui o Ricardo Zanin. Você está quietinho aí, Ricardo? Queria falar? Pastor, eu estou dos 2 lados aqui, né? Pelo computador e pelo celular também. Mas como Paulo aí, Paulo, é uma punição de Deus, isso para mim é previsto na Bíblia, e também é um momento de oportunidade que Deus dá, de como o Tiago falou, de planejar melhor a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós nos vemos daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos fazer mais, e deixamos de lado. Mas é a oportunidade que Deus nos dá de procurarmos fazer a nossa parte melhor, darmos para Deus. É uma oportunidade que Deus está dando para o povo dele, clamar, porque eu tenho certeza que Ele age no meio de nós. Ele está nos chamando. Essa é a minha opinião. Amém. Nós temos, está aparecendo 2 aqui que eu não consigo definir. Um é o Usser e o outro é o Asser. Quem que são eles? O Asser sou eu. E o user é o pastor Paulo. Ah, tá. Então tá bom. Agora já sei quem que é um, quem que é o outro, né? Pode falar. Só uma curiosidade, pastor. A palavra crise em chinês, né, a mesma palavra em chinês, dizem os estudiosos aí, pode ser que tenha alguma variante, mas a mesma palavra em chinês significa tanto crise como oportunidade no português, a tradução direta. Então casa um pouco com o que a gente vem falando, né? No mesmo momento que você tem a crise, existe uma oportunidade enorme aí para a gente rever muitas coisas, né? Perfeito, que ótimo. Então, quer dizer, oportunidade, a crise está abrindo uma porta também para nós, é isso? Bom, temos também a Raquel. Raquel, quer falar, filha?
Quis não. Átila. Não entrou também o Átila. Bom, então... Pastor. Oi, quer falar? Não, só para falar que eu ouvi, mas não tem nada para falar não. Então tá bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós estamos chegando já ao final, né? Já, afinal, estouramos aqui. Começamos 9h30, eu pensava acabar 10h30, estamos acabando a mesma hora que acaba lá na igreja, 10:11. Hoje à noite nós vamos ter o nosso culto normal por aqui também, evidente. O pregador da noite será o pastor Paulo, ele vai estar pregando da casa dele, tá? Então ele vai ministrar isso ao nosso coração. A gente está com dificuldade, às vezes, para tocar uma música. Eu vou ver com o Tiago e com o Júnior aqui o que dá para ser feito. Eu tinha pedido para a Mariane ou para a Juliana tocar de lá, mas acho que eu não consegui nem contato com elas. Então não foi possível. Então se alguém estiver disposto aí, né, dos que tocam, pelo menos tocar um hino ou um cântico aí para o culto da noite. O culto começa às 19 horas, o pregador será o pastor Paulo, ok? Ele estará ministrando a palavra, eu vou fazer a abertura daqui, normal, e ele da casa dele vai estar então trazendo a mensagem ao nosso coração. À noite teremos o culto, vai ser mais ele falando realmente, e nós não vamos ter uma sala como essa, mas dá para você entrar na sala, desculpa, vamos ter a sala, mas não é um bate-papo, né? Você vai só ter aquelas participações. Se tiver os músicos, tiver louvor, excelente, você vai poder cantar aí na sala da sua casa também, tá bom? Pastor, Oi. pode ser, eu posso tentar aqui a música. Pode ser daí? Então vai com o Átila aí. Tá ok, então. Ótimo, Átila. Tá vendo? E outra coisa, que vocês estão me perguntando, alguns me perguntam, nem todos não, mas alguns irmãos perguntaram, pastor, como é que vai fazer para entregar o dízimo? Inclusive alguns dos diáconos estão preocupados com essa questão. Eu já conversei com você, estou autorizado a passar o número da conta, a agência e o CNPJ. Isso aí eu peguei aqui, mas não peguei CNPJ, então não vai ter como nem passar nem a conta nem o CNPJ. Está tudo no meu celular aqui. Então, para o culto da noite, você vai receber o número da conta, vai receber a agência do banco, é Banco do Brasil, e vai receber também o CNPJ da igreja. Se você quiser fazer um depósito ou transferência, você vai precisar disso, né? E, então você vai poder, depois você guarda aquele comprovantezinho seu, coloca no envelope e deposita lá no gasofilácio quando os diáconos voltarem, e o presbítero, o Ricardo, for lá abrir o cofre, você vai já ter entregue o seu dízimo, sua oferta. Eu sei que isso é para a honra e glória do Senhor e também, claro, para cumprirmos as necessidades de nossa igreja, que não são poucas, são bastante o número de nossos gastos mensais, ok? Eu vou pedir ao pastor Paulo que ore nesse momento e dê a bênção para nós, encerrando esse momento de culto. Paulo, está me ouvindo? Ok, pastor. Ok. Pai, nós buscamos a Tua presença neste momento, Senhor, e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E apresentamos diante de Ti, Senhor, esse tempo, dando louvores a Deus, te agradecendo porque, apesar das distâncias que estamos uns dos outros, fisicamente, nós podemos nos reunir e meditar na Tua palavra e aprendermos de Ti, Senhor. Ó Pai, como foi trazido na mensagem do pastor Celso nesta manhã, nesse período de meditação, que, ó Deus, que realmente a misericórdia do Senhor seja sobre nós. É um momento de crise, é um momento de pessoas enfermas. Oramos aqui por aqueles que estão nos hospitais, Deus, por aqueles, ó Deus, que estão mais fragilizados, por todos aqueles, ó Deus, que de fato estão em crise nos hospitais, e tudo isso que envolve, ó Deus, essa grande crise não só nacional, mas mundial, Deus. São milhares, infelizmente, de pessoas mortas, são milhares de pessoas que estão nos hospitais, existem situações, ó Deus, de calamidade, existem sistemas de saúde, ó Deus, sobrecarregados, como ali na Itália e em outros países, a Espanha, Deus.
Pedimos a misericórdia do Senhor sobre estes povos, sobre estas nações e sobre o país. Alguns dizem, Senhor Deus, que é só uma questão de tempo, que a crise, ó Deus, que a Itália, a Espanha e outros países estão vivendo é a crise que nós iremos viver aqui no Brasil daqui a um mês. E nós pedimos misericórdia do Senhor por isso, ó Deus. Como o Senhor demonstrou no texto sagrado em vários momentos, ó Deus, pela oração do teu povo, o Senhor cessou a peste. Pela oração do teu povo, pelo arrependimento, pelo vestir pano de saco, cinza, Senhor, sobre a cabeça, pela humilhação do teu povo, ó Deus, o Senhor livrou o teu povo, ó Deus, da pestilência, Senhor. Ó Deus, pedimos a misericórdia do Senhor sobre o nosso povo, sobre o Brasil, Senhor, para que não colhamos o pior, Deus, para que não seja, Deus, a punição do Senhor tão severa sobre nós, sobre o nosso povo, mas que o Senhor possa abrandar, Deus, e trazer cura e, ó Pai, trazer de forma milagrosa, quer seja, Deus, por outros meios ou pela própria sabedoria, Deus, da medicina, Senhor. Que o Senhor traga a cura, Senhor Deus, para essa pandemia. Pedimos a misericórdia do Senhor, porque a cada vez reconhecemos o quanto somos fracos, o quanto, a Deus, apesar de toda a ciência, Senhor Deus, somos nada diante de Ti, Senhor. Pedimos a misericórdia, pedimos que haja um quebrantamento no meio do Teu povo, pedimos que haja um quebrantamento nessa nação, pedimos a Deus que haja um quebrantamento, Senhor Deus, neste mundo, Senhor. Pedimos a graça do Senhor e a misericórdia. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um, que a misericórdia reine em cada coração, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, então tenham um bom domingo, e como eu sempre falo, né? Pastor, Oi. Só antes de despedir, eu acho que seria bom reforçar o aviso do diácono, do Tiago Vilela, essa semana, se colocando à disposição, a diaconia se colocando à disposição. Se alguém tiver com algum tipo de dificuldade, alguma necessidade ou algo que precise de alguma ajuda mesmo, de consultar a diaconia, o Tiago Vilela se colocou à disposição, assim como todos os diáconos. Se precisa for comprar um remédio ou comprar algo no supermercado, eu acho que é importante nesse momento, principalmente, como corpo de Cristo mesmo, a gente, a unha precisando do dedo, que precisa da mão, que precisa do braço, e como corpo a gente possa andar unido, né? Isso. Muito bom, muito bem lembrado, Tiago. Realmente a Junta Diaconal está fazendo esse trabalho. Inclusive está faltando alguns nomes que nós não temos contato. Esse trabalho está sendo feito pelos diáconos, principalmente para as pessoas idosas, né? Ou enfermas que têm essas restrições que não pode sair hipótese alguma. Então, procure o Vilela, procure a Junta Diaconal, que eles vão poder tentar ajudá-los, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E como eu sempre digo, né? Um bom churrasco, um bom frango com macarrão, mas tudo dentro de casa, não sai nem na porta, tá bom? Faz lá no quintal da cozinha lá mesmo. Deus abençoe a todos. Até a noite.